E salve, Tricolor Paulista! Rick aqui para fazer esse pré-jogo de Milionários de São Paulo. Jogo que é amanhã, né? Nessa terça-feira, às 21h30, 9h30 da noite. Com transmissão do SBT, da ESPN e da Disney Plus. Então vai passar na TV aberta, que é um bom sinal, né? Vai passar provavelmente também no SBT Sports e no SBT no YouTube. Então, transmissão no YouTube, na TV aberta, na ESPN. Então, um jogo bem tranquilo de assistir. Estaremos em live a partir das 21 horas para acompanhar esse jogo em tempo real e vamos comentar um pouco sobre o jogo aqui, né? Como é que vai funcionar o jogo, o que esperar do São Paulo, falar dessa fase do Milionários também. Então vamos comentar um pouco sobre as duas equipes. Mas antes falando, né, que vai ser no estádio El Campín, na Colômbia. Então o São Paulo joga fora de casa, vai viajar aí. Já já eu falo de quem não viajou, mas bastante gente não viajou. São Paulo vai jogar com bastantes reservas. E a arbitragem desse jogo é do Juan Benítez, do Paraguai. A arbitragem inteira amanhã é paraguaia. Então o São Paulo vai até a Colômbia enfrentar o Milionários. Vamos começar falando do Milionários, né? O que a gente pode esperar do Milionários? Primeiro de tudo, né? O Milionários ele se classificou para a Sula após fazer um bom campeonato de abertura do campeonato colombiano, mas fazer um péssimo campeonato ali, a clausura, né? O fechamento. Então, basicamente, ele ficou em oitavo no fim das contas, e pelo fato dele ficar em oitavo, na Colômbia, basicamente, o quinto pega o oitavo, o sexto pega o sétimo, numa espécie de. Eles chamam de fato, né, de pré-sul-americana. Assim como tem a pré-Libertadores, que os brasileiros e os argentinos participam, existe também a pré-sul-americana, que no caso nem brasileiro nem argentino participa, que dá mais vagas, né? Que acaba dando essa vaga para pré-sul-americana. E aí, basicamente, o Milionários acabou pegando o Atlético Nacional. O Atlético Nacional que ano passado enfrentou o São Paulo nas oitavas da Libertadores, né? Acabou sendo eliminado nos pênaltis pelo São Paulo. E o Atlético Nacional terminou em quinto. Com isso, é jogo único esse jogo, né? Então eles jogam só um jogo para ver quem efetivamente vai para a fase de grupos da Sul-Americana. E o Milionários acabou ganhando de 3-1 do Atlético Nacional. E isso fez com que o Milionários caísse no grupo do São Paulo. A temporada desse ano, né? O Milionários começou jogando muito mal, ficou 7 jogos seguidos sem ganhar. Então, os 7 primeiros jogos da temporada o Milionários não ganhou. Depois disso, de certa forma, se recuperou um pouco. Se recuperou bem, né? Depois desses 7, ficou um tempinho invicto, mas agora voltou a oscilar, né? Então, tá. O Milionários é um time que tá oscilando bastante. Começou muito mal, ficou muito bem e agora oscila, tá? Entre o muito mal e o muito bem. Na Sul-Americana, o Milionários está com 3 pontos, né? Acabou na estreia perdendo do O'Higgins de 2-0 fora de casa. E em casa ganhou de só 1-0 do Boston River, que é o time mais fraco do grupo, com toda certeza é o Boston River. E o Milionários, ele tem isso, né? Ele às vezes joga muito bem em casa, mas fora de casa ele tem um pouco mais de dificuldade, já já eu falo um pouco mais disso. Mas na Sul-Americana, especificamente, eles estão com 3 pontos. Acho difícil passar o São Paulo, né? Porque o São Paulo tá com 3 de saldo e nesse momento o Milionários está com -1. Então eles precisariam ganhar de 3-0 do São Paulo para conseguir chegar ali, né? Na liderança. Então, esses 3 pontos, o São Paulo tem enfrentado o O'Higgins, já ter ganhado também é um bom momento para o São Paulo, né? Para o São Paulo, de fato, consolidar essa liderança. Mas o Milionários vem aí de uma vitória. A Copa Colombiana exatamente não tá acontecendo nesse momento, é só o Campeonato Colombiano. Então, basicamente, eles jogaram na quinta-feira passada. O Milionários não viaja, né? Ele vai jogar com o São Paulo na terça, não viaja. Jogou na quinta passada, ganhou na quinta passada do Tolima. Tá bem mais descansado do que o São Paulo, que jogou nesse sábado, né? Nesse sábado à noite. E tem ainda que viajar para Colômbia. Então, no quesito descanso, o Milionários muito provavelmente vem com força máxima, porque jogou só na quinta, vai jogar agora na terça. Deve vir com força máxima. E ainda joga em casa, né? Não precisa viajar. Dos últimos 5 jogos, o Milionários perdeu 2, ganhou 2 e empatou 1. Chega ali a quase 50% de aproveitamento, né? Não dá isso, mas chega a quase 100% de aproveitamento. Das 9 vitórias que o Milionários tem em casa ao longo da temporada... das 9 vitórias que o Milionários tem ao todo na temporada, né? 7 foram em casa. Então é um time que ganha muitos jogos em casa, mas fora de casa não tem esse mesmo sucesso, né? Mas a gente vai jogar na casa dos caras. Dos 23 jogos na temporada até aqui, foram 9 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Uma campanha, entre aspas, equilibrada, mas que dá um aproveitamento aí de 46% basicamente no ano.
Então é basicamente isso aí, o Milionários, o time que a gente vai enfrentar. Quando eu gravei o vídeo lá falando do que esperar de cada time, eu coloquei o Milionários na segunda posição pela recuperação que vinha tendo, né? Mas o Milionários voltou a oscilar, então eu acho que pode ser sim uma oportunidade para o São Paulo de repente somar ponto fora de casa. Vamos falar agora do histórico de confrontos e depois eu falo o que esperar do São Paulo. Histórico de confrontos. São Paulo e Milionários só se enfrentaram 4 vezes na história. 2 dessas vezes foram quando caíram na fase de grupos da Libertadores de 74. Então jogou um jogo fora e um jogo em casa. Fora de casa, o São Paulo empatou em 0-0. Dentro de casa, o São Paulo meteu um 4-0 sonoro, né? Então na Libertadores não teve muito jeito. Porém, as outras 2 vezes que o São Paulo enfrentou o Milionários foi nas quartas de final da Sul-Americana de 2007. Naquele time do São Paulo que era uma máquina, né? O São Paulo ganhou o Brasileiro de 2006, 7, 8 em sequência. O time de 2007 talvez tenha sido o time mais dominante a nível Brasil, mas que não teve tanto sucesso nos mata-matas, né? O São Paulo chegou a jogar a Sul-Americana. A Sul-Americana, naquela época, o São Paulo jogava muito com o César. Não só o São Paulo, né? A maior parte dos times brasileiros, como não nem dava vaga na Libertadores, a maioria dos times brasileiros meio que largavam a Sul-Americana e jogavam com reservas, com a base, etc. Mas nas quartas de final, o São Paulo jogou no jogo de ida com quase todo o time titular. Teve alguns reservas, por exemplo, o Rogério Ceni foi poupado, jogou o Bosco e etc. Mas o São Paulo ainda assim jogou com a maior parte dos jogadores titulares. Em casa a gente perde de 1-0 para o Milionários. Fora de casa a gente vai com os titulares, 100% dos titulares daí, e perde fora de casa também. Então o São Paulo é eliminado naquela oportunidade para o Milionários. Em 2007, né? Faz muito tempo. Mas desses 4 jogos aí da história entre São Paulo e Milionários, foram 2 vitórias do Milionários, 1 vitória do São Paulo e 1 empate. Esse é o histórico de maneira geral. Agora falando do São Paulo, né? Vamos falar do que importa e o que esperar do São Paulo para amanhã. Na Sul-Americana, como a gente bem sabe, né? O São Paulo está invicto, não só invicto, mas está com 100%, né? De aproveitamento, ganhou os 2 jogos até aqui. Os únicos times até aqui que estão com 100% de aproveitamento na Sul-Americana é o São Paulo e o Montevidéu City Torque, que é o time que tá no grupo do Grêmio, né? É meio loucura isso. O Montevidéu City Torque, eu achei que era um time que ia passar sufoco e talvez nem classificasse no grupo do Grêmio, mas tá lá, né? Tá com 100% de aproveitamento até agora, então só São Paulo e o Montevidéu City Torque que estão com 100% de aproveitamento. E o São Paulo vem de 2 vitórias aí, né? Por mais que foram 2 vitórias onde o torcedor não gostou tanto dessas 2 vitórias da maneira como foi, são 2 vitórias. Contra o Juventude, que o São Paulo poderia ter feito uns 4, 5 gols e acabou fazendo só 1. E contra o Mirassol agora no fim de semana, que o São Paulo faz 1-0 num segundo tempo que o São Paulo jogou muito abaixo. O primeiro tempo foi bom, mas o segundo tempo foi muito abaixo. O São Paulo poderia, né, ter saído do segundo tempo, inclusive perdendo. Que bom que deu tudo certo. Em virtude de tudo isso, não em virtude, né, mas apesar de tudo isso, apesar desse não bom desempenho fora de casa, não bom desempenho nos últimos jogos de maneira geral com o Roger Machado, muito provavelmente o Roger Machado vai com os reservas. Não com os reservas como um todo, né, mas com boa parte dos reservas. Poupou alguns titulares nem viajaram para a Colômbia. Já eu falo todos os nomes aqui. Mas alguns titulares nem viajaram para a Colômbia. E aqui a gente precisa separar, né, o que o Roger faz de cagado e o que o Roger faz de correto. Na minha concepção, o Roger está extremamente correto em nem viajar com alguns titulares. A gente não pode correr o risco de ficar lesionando atletas. Lesionou o Marcos Antônio, lesionou o Pablo Maia, o Lucas está lesionado, a culpa nem é dele efetivamente, né? Mas a gente perdeu já algumas peças, e até mesmo, né, o Ferreirinha agora que está voltando, mas chegou a lesionar também, o Alan Franco chegou a ficar fora por incômodo, Sabino ficou fora por incômodo, Luciano ficou fora por incômodo. A gente não pode correr riscos de mais jogadores ficar fora por incômodo muscular. Então, fora de casa, na Sul-Americana, principalmente nas circunstâncias que a gente vai enfrentar, sendo líder, tendo um saldo de gols confortável, contra um time que vem oscilando, que não é um timaço e etc., eu sou muito, muito favorável a poupar os titulares que estão desgastados fisicamente. Muito favorável, muito favorável. Mesmo que perca amanhã, tá? Eu não vou criticar uma derrota, desde que, né, o São Paulo escale bem, substitua bem. O que eu critico do treinador são escolhas ruins. E essa escolha, a gente tá falando aqui de uma escolha que foi feita no domingo, né? O São Paulo viajou no domingo pra Colômbia. Essa escolha que é feita no domingo, que por mais que não seja numa baita altitude, tem um certo grau de altitude ali, fora de casa, tem o desgaste da viagem e tudo mais, eu acho essa decisão especificamente
correta. O São Paulo e o Roger Machado tomam uma decisão correta de poupar parte dos titulares, tá? Então, quem não viajou, né? Lucas, Ramon e Enzo nas laterais não viajaram. Tolói não viajou na zaga. Danielzinho não viajou. Arthur, Luciano e Caleri. Então, basicamente, boa parte do nosso ataque não viajou. Além do Tolói, que vinha sendo titular, mas pra mim não é um titular do time. O Danielzinho, que tava substituindo o Marcos Antônio, né? Nesse momento que o Marcos Antônio tá lesionado. E os dois laterais titulares, na minha concepção. Às vezes acho que o Roger entende que o Wendel é mais titular, mas enfim. Os dois laterais ali que rodam bastante, que são principalmente o Lucas Ramon, que com certeza é um titular, não viajaram. Então são 7 desfalques só de viagem. Além disso, ainda tem Lucas, Pablo Maia e Marcos Antônio, que foram as lesões aí recentes, que ainda não estão aptos pro jogo. Então, de maneira geral, o São Paulo vai ao todo com 10 desfalques. Desses 10 desfalques, pelo menos aí 8 seriam titulares do São Paulo, né? Enzo, Lucas Ramon, o Marcos Antônio, Luciano, Arthur e Caleri. Então, acho que esses jogadores, pelo menos eles seriam titulares. Na minha concepção, o Danielzinho também seria titular, mas aí é outra história, né? Mas pelo menos esses são considerados titulares, entre 7 e 8 titulares nem viajaram. E a escalação provável do São Paulo, falando, na verdade, esses não viajaram, mas tem novidades, né? Que viajaram. Ferreirinha e Paulinho viajaram. O que é uma boa notícia, né? O Ferreirinha vinha sendo titular ali pela ponta esquerda, acabou ficando fora dos últimos jogos, mas volta para esse jogo. E o Paulinho, que vinha sendo foi um dos grandes, se não o destaque da base, né? Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que São Paulo foi vice-campeão, ele foi um dos destaques, e ele chegou a entrar em alguns momentos na ponta direita. Eu acho que ele ainda pode jogar como esse 9, ou até mesmo na posição que o Luciano vem jogando, né, como um segundo atacante, como um meia segundo atacante, acho que ele pode jogar nessa posição. Paulinho tá de volta e viajou também, então acho que é uma baita boa notícia aí, esses dois atletas voltarem. Porém, o que eu discordo muito, e eu vou discordar, e aí a gente sempre entra nessa questão, né, de tipo, até onde é o técnico, até onde é a diretoria, enfim. Mas pra mim, eu vou colocar tudo num balaio só, que basicamente o São Paulo não deve ir com o time inteiro reserva, deve ir com um time misto. Isso me incomoda, cara. Pra quê? Pra quê? E eu nem acho que, assim, eles estejam desgastados. Mas pra que você vai colocar Alan Franco e Sabino na zaga, sabe? Muito provavelmente, até já trazendo aqui, o time titular do São Paulo, ao que estão dizendo aí, a gente vai confirmar só amanhã, né? Só Deus sabe a escalação de fato titular. Mas tá falando que o Rafael vai no gol, tá falando que o Sabino e Alan Franco vão de titulares, né? E aí, por um lado, vai o Cedric e o outro o Wendel, que vem sendo titular também, apesar de talvez não ser o titular da posição efetivamente. Ele acaba sendo titular nesse momento. No meio-campo, deve ir de Luan, Bobadilha, que é mais um titular, e o Cauli, que vem jogando de titular, com o Luca, o André Silva e o Tapia pela direita. É o que estão dizendo que vai acontecer. Se de fato é isso que vai acontecer, a gente não sabe. Mas eu já discordo. Você quer colocar o Tapia na direita? Eu ainda vou passar um panão pra isso, tá? Porque pelo menos você, né, não coloca um titular lá. Você não coloca o Arthur, por exemplo, que é o nosso titular. Eu já sou contra o Tapia na direita, tá? Eu colocaria o Tapia centralizado. Talvez o André Silva ali pela direita, que ele já fez essa função e ele tem mais mobilidade do que o Tapia para fazer, mas eu colocaria o André Silva no banco e iria com o Paulinho, que já jogou lá, com o TT, que não tá voltando de lesão, né? Se não quiser colocar o Paulinho ainda para jogar porque ele tá voltando de lesão, coloca o TT lá para fazer essa função, ou até mesmo o Pedro Ferreira, que joga de meia, mas é canhoto, pode fazer uma função parecida com o que o Arthur vem fazendo. Enfim, eu não iria de Tapia no ataque fazendo essa dupla com o André Silva. É um ou outro na minha concepção. E a real da real é que eu não iria com nenhum dos dois. Eu voltaria o Riel Francisco pro time profissional, né? E colocaria ele já no ataque ali, no lugar desses dois. Deixaria os dois no banco. Mas o Roger não vai fazer isso. Na zaga, honestamente, eu iria de Dória e Osório. Ou Dória e o outro moleque da base também, o Isaac, né? Que pra mim era o zagueiro mais promissor do que o Osório. Mas qualquer coisa, coloca Isaac e Osório. Cara, esse jogo, pra mim, a importância dele é mínima. Claro, eu vou torcer pro São Paulo ganhar pra cacete. Eu quero que o São Paulo ganhe pra eu ficar feliz. Semaninha tranquila. 9 pontos basicamente já garante pro São Paulo a classificação na Sul-Americana. Porque abriria, né, 6 pontos pro terceiro colocado, que seria o próprio Milionários. Então, assim, tranquilizaria muito. Óbvio que eu vou torcer pro São Paulo ganhar. Mas esse jogo, se a gente perder, assim, perder mínimo, né? Perder de 1-0,
Não é grave, o São Paulo vai seguir na liderança. O São Paulo somaria 6 pontos em 9 disputados, sendo que esses 9 disputados, 6 foram fora de casa. Então 6 pontos de 9, sendo que desses 9, 6 foram fora de casa, pô, nem seria tão ruim, São Paulo ainda na liderança. Honestamente, eu não me encararia uma derrota pro Milionários tão ruim, desde que você vai inteiro com o time reserva. Agora você vai com o time misto, com o Alan Franco e Sabino, que é a nossa zaga titular, com o Wendel, que vem jogando muitos jogos, com o Badilha, que vem jogando muitos jogos. Isso pra mim é preocupante. O Cauli, que acabou, né, ganhando ali a posição em alguns jogos também, eu acho isso muito preocupante mesmo. Porque se esses jogadores lesionam, a gente tá lascado. E é na altitude. Domingo a gente tem um jogo importantíssimo contra o Bahia, que é vaga direta ali na briga na parte de cima da tabela, que a gente precisa ganhar, não é no Morumbi, mas é em casa. Então eu pouparia todo mundo, eu colocaria só o time reserva, se perder, perdeu, mas com o time reserva. A partir do momento que você escala 4, 5 titulares, você dá a notícia pro torcedor que você tá querendo ganhar o jogo, mano. E aí você leva alguns ainda titulares pra ficar no banco, você dá a notícia, viu? Ó, a gente tá querendo ganhar, viu? A gente tá querendo ir o time todo pra ganhar. Se precisar, coloca os caras. Então, isso que eu me sinto um pouco incomodado. Não faria isso, colocaria o time inteiro, inteirinho, de ponta a ponta. Eu colocaria o time reserva. Acho, honestamente, que o Roger Machado não vai fazer isso. Acho que o Roger Machado tende a colocar, principalmente Alan Franco, Sabino e Bobadilha, esses 3. Talvez até o Rafael já também. Isso me incomoda. E eu não faria isso. Mas, de qualquer forma, né? Amanhã, esse confronto é contra o Milionários. Um empate, pra mim, já é um resultado excelente, tá? Eu vou ficar puto, obviamente, se as substituições forem ruins, se ele não der chance pros moleques. Principalmente, eu teria ido, inclusive, no lugar do Bobadilha, eu iria de Jordinei. No lugar de Cauli, eu iria de Pedro Ferreira. Na verdade, no lugar do Cauli, eu iria de Pedro Ferreira. No lugar do Tapia, eu iria de Paulinho. Mas beleza, mesmo se você quiser colocar o Tapia, não tem problema. É importante colocar todos os reservas. Mas eu acho que o Roger não vai fazer isso. Ele vai colocar parte dos titulares. E colocando aí 4 titulares, você corre risco de lesão, você corre risco de desgaste físico e de não ter o time completo contra o Bahia, que pra mim é um grande erro. Espero que ele faça alguma coisa aí, né, que dê certo aí pro São Paulo, independentemente da escalação que for. Obviamente vou estar torcendo pro São Paulo ganhar. A gente vai estar em live amanhã a partir das 9 da noite, acompanhando todos os lances em tempo real. Mas, de qualquer forma, o que eu já não critico e o que eu já tenho que elogiar, porque a gente aqui não vive só de críticas, né? É elogiar, pelo menos, o Roger Machado não ter levado boa parte dos titulares pra Colômbia. Eu iria inteiro com os reservas. Mas, pelo menos, né? Vamos olhar o copo meio cheio aqui. Ele já não viajou com 7 jogadores que são importantes aí pra gente compor elenco. Vários deles são titulares, então acho que isso é um ponto muito positivo. Mas é isso. Jogo amanhã, 9h30 da noite, transmissão da SBT. Vamos acompanhar aí todos os lances em tempo reais, live no TikTok, YouTube, Kik, cola com nós, vamos junto. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar aquele joinha, dar aquela moral. Pô, a gente tá aí, né? Sempre criando conteúdo pelo São Paulo, dá uma moral, ajuda nós a sair do CLT. Quebra essa pra nós, tamo junto demais, aquele abraço e vamos São Paulo.